Gente, agora vamos mudar de assunto. Vamos falar do caso Lael. Lembram dele? Advogado, criminalista, que foi assassinado quando estava em uma loja de açaí com o filho. O filho também foi atingido na ocasião, conseguiu dirigir até o hospital, onde o pai ficou internado e morreu. A gente já contou esse caso aqui por diversas vezes. E estamos voltando a falar hoje, vamos comigo aqui, porque o repórter Lucas Moura tem novidades. Novidade esta, Lucas, que não se refere tanto ao caso em si, ao crime em si, mas é uma confusão envolvendo a médica Daniele Barreto, que é suspeita, de acordo com a polícia, de envolvimento na morte dele. Então, a confusão agora é com o irmão da Daniele e o advogado dela. Que advogado é esse, Lucas Moura? O que aconteceu? Conta pra gente, por favor. Boa noite. Mariana, muito boa noite a você mais uma vez e a todos que nos acompanham. Quando a gente pensa que todos os fatores ligados a essa história já se tornaram públicos, a gente percebe que nada é pouco e não existe absolutamente nenhum limite para o que pode acontecer envolvendo o caso Lael, porque é impressionante. Na abertura do programa você disse, mas Lucas, como é que acontece uma coisa dessa? A gente se pergunta, todos do mesmo lado e brigando. É exatamente isso. Teoricamente, nós estamos falando aqui de situações relacionadas a pessoas que deveriam, ou em tese estão do mesmo lado, ou têm o mesmo objetivo, que seria justamente provar a inocência ou defender os interesses da médica Daniele Barreto. Todo mundo lembra, José Lael, advogado criminalista, foi morto em outubro do ano passado. No início todo mundo pensava, ficou aquela especulação, qual teria sido a motivação da morte de José Lael. Chegou-se a pensar, inclusive, que essa morte poderia ter uma relação direta com a atividade profissional dele, afinal de contas era advogado criminalista, e depois a polícia disse não. A morte não aconteceu por isso. A morte aconteceu a mando da médica Daniele Barreto, companheira de José Lael. A polícia disse que ela teria sido não só a mentora do crime, como teria participado ativamente, teria realizado a contratação, a encomenda da morte e por aí vai, envolve uma série de outras pessoas. O público de casa lembra muito bem dessa história. Todos os apontados como responsáveis por esse crime, da morte de José Lael e da tentativa de homicídio do filho de José Lael, têm seus advogados. Mas sem sombra de dúvidas nenhuma, os advogados mais badalados, a equipe de defesa mais pomposa é a equipe da Daniele Barreto. Advogados de renome, alguns do estado de Sergipe, que atuam em todo o Brasil, outros de outras partes do Brasil, que atuam em grandes casos de repercussão nacional, inclusive. Mas essa equipe, ela é muito diversa, tem muitos advogados, e um desses advogados, um advogado, inclusive, que tem residência fixada em Salvador, advogado soteropolitano, faz parte da equipe de defesa da Daniele Barreto. Ele prestou um boletim de ocorrência. E veja o que ele relata no boletim de ocorrência. Eu vou trazer agora para você, de casa, os detalhes, passo a passo do que ele relata. Ele diz que, por ser soteropolitano, ele é de Salvador, ele estava em Aracaju, ele se classificou inclusive como turista, tanto é que o boletim de ocorrências que ele faz, é na delegacia do turista, então ele se considera turista. Ele estava hospedado em um dos hotéis, um hotel luxuoso da Orla de Atalaia, quando foi recebido, aliás, quando ele recebeu no hotel os pais da médica Daniele Barreto. De acordo com o advogado, os pais da médica Daniele Barreto foram buscá-lo para que ele fosse até o local em que a Daniele Barreto está cumprindo a prisão domiciliar,
à residência em que ela está cumprindo a prisão domiciliar para visitá-la com a finalidade de ouvi-la, conversar com ela para poder, de alguma forma, solidificar, trazer mais esclarecimentos e dar força à sua defesa. Ou seja, em outras palavras, tratava-se de uma visita do advogado visitando a cliente. Ele estava indo até a residência em que ela cumpre prisão domiciliar com o objetivo de visitá-la enquanto advogado. O advogado visita a cliente. É um direito constitucional, inclusive, direito à defesa. O advogado tem que ter livre acesso ao seu cliente. Beleza. É isso. Os pais da Daniele Barreto foram buscá-lo no hotel da Orla de Atalaia. Ele entrou no carro, foi com os pais da Daniele Barreto, chegou na residência em que estava a Daniele Barreto, cumprindo a prisão domiciliar. Quando ele chega na residência, Mariana, aí você pensa, é o advogado. Ele vai ser bem recebido. Vão estender um tapete vermelho para ele. Nada disso. Ele foi recebido, de acordo com os próprios relatos, com xingamentos, agressões físicas e, de acordo com o que ele diz no boletim de ocorrência, ele teria, inclusive, sido ameaçado com uma arma branca. Uma faca teria sido utilizada para poder afastá-lo da residência. É o que ele relata. Quem teria feito isso? Todos, obviamente, ficamos com essa interrogação na mente quando ouvimos uma história dessa. De acordo com o relato do advogado, ele teria sido afastado, agredido, ameaçado, ferido pelo irmão da Daniele Barreto. De acordo com ele, ele chega na residência, ele diz inclusive que o irmão da Daniele Barreto reside nessa mesma residência na qual ela está cumprindo a prisão domiciliar, e no momento que ele chega, vendo ele, o irmão da Daniele Barreto decide expulsá-lo dali. O expulsa a xingamentos, eu não vou nem reproduzir aqui os termos que ele coloca no boletim de ocorrência, que teriam sido utilizados contra ele, termos de baixo calão, de baixíssimo calão, inclusive ameaças. Uma das expressões que ele relata no boletim de ocorrência é: vou te matar. Ele disse que ouviu isso do irmão da Daniele Barreto. Além do irmão da Daniele Barreto, ele foi ajudado, o irmão da Daniele Barreto foi ajudado, sabe por quem? Pela própria esposa. Ou seja, irmão e cunhada da Daniele Barreto, marido e mulher, deu para entender, né? O irmão da Daniele e o marido do irmão, os dois, ele e ela, teriam ajudado, teriam participado juntos, feito em conjunto, todo esse contexto de agressão e de insultos e por aí vai. É o que relata o advogado no boletim de ocorrência. Repito, estou trazendo aqui, descrevendo para vocês o boletim de ocorrência. O fato é que ele é expulso, ele diz inclusive que chegou a cair 2 vezes, ele diz isso no boletim, que chegou a cair 2 vezes, caiu no chão, ele de lá foi ao hospital, um hospital particular da capital, para poder ser atendido. Ele diz, inclusive, que foi atendido em situação de urgência por conta dos ferimentos, da situação que aconteceu, e logo depois foi à delegacia do turista para poder prestar o boletim de ocorrência. No boletim de ocorrência, ele pede que sejam levados em consideração contra, veja só, o irmão da sua cliente, contra o irmão da Daniele Barreto, ele pede que sejam levados em consideração os crimes de lesão corporal e tentativa de homicídio. Lesão corporal e tentativa de homicídio. Essa história é até difícil de acreditar, mas está no boletim. Eu tive acesso ao boletim de ocorrências. O fato é que tudo isso aconteceu, ele foi à delegacia e prestou o BO. Agora um detalhe importantíssimo para eu voltar com você aí no estúdio, Mariana. Não foi só isso que ele disse no boletim de ocorrências. Ele deu todos esses relatos, ele disse que o irmão fez tudo isso, ele disse que foi agredido, foi ofendido, foi ferido pelo irmão da Daniele Barreto, junto com a esposa. No entanto, ele disse que tudo isso foi feito, faz questão de ressaltar, a contragosto da sua cliente. Ou seja, Daniele Barreto, a cliente dele, do advogado, não queria que isso acontecesse. Mas o irmão foi lá e fez. É o que diz o advogado, é o que diz o advogado no boletim de ocorrências. Dá para entender, Mariana? Lucas Moura é uma história que intriga, viu? É muito intrigante. Quer dizer, o irmão da Daniele Barreto, junto com a esposa dele, agride o advogado de defesa dela, da Daniele Barreto. Mas, de acordo aqui com as informações trazidas por Lucas Moura, ela não está concordando com isso, não. Ela está do lado
do advogado. Que história, viu? Agora que a curiosidade é grande para saber a motivação disso, hein? O que será que está acontecendo, hein? Qualquer novidade, Lucas, nos aciona que você tem prioridade aqui. Obrigada pelas informações.